Boa noite, Pai Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o texto lá em Colossenses, versículos 1 em diante. Nós vamos caminhar por vários versículos e o tema de hoje é corações lavados. Amém? Não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está nesse ano, como você está nesse tempo, mas eu creio que tem sido tempos difíceis, né, para todos nós cristãos. Tempos onde nós precisamos nos firmar na palavra de Deus e que, em nome de Jesus Cristo, a gente possa fazer isso aqui agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Boa noite, Daniela, paz do Senhor. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ronaldo. Paz do Senhor Jesus. E que vocês possam escrever aqui nos comentários aquilo que o Senhor complementar na mente de vocês, aquilo que o Espírito Santo falar a vocês. Nós estamos aqui como uma igreja reunida, amém? Então, Colossenses, eu vou ler aqui os primeiros versículos apenas. Versículo 1, então. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, aqui, Colossenses capítulo 3, a primeira mensagem, né, que nós temos aqui para aprender, para guardar no nosso coração, é que nós temos essa mente renovada. Nós precisamos cultivar essa mente renovada todos os dias, manter os nossos pensamentos sempre nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E a palavra de Deus está falando aqui que nós ressuscitamos com Cristo, que nós morremos com Cristo e que agora a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Isso é o que o Senhor tem para nós. Essa é a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Ele tem pensamentos mais altos para compartilhar conosco. Ele tem uma mente renovada, né, para quando a nossa mente está fraca. Ele tem pensamentos de paz, conforme está na palavra dele. Pensamentos de paz, pensamentos não de mal, mas de paz. Então, nós precisamos firmar a nossa mente, os nossos pensamentos naquilo que é do alto e não nas coisas terrenas. Nós precisamos cultivar essa mente e ela já nos foi dada, né? Às vezes, talvez você pode pensar, como que eu faço isso? Eu não consigo, os meus pensamentos me dominam. Eu quero te dizer que o Senhor já te deu isso, né? Está aqui no versículo 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, né? E no versículo aqui 3, vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então Deus tem essa novidade de vida para todos nós. Nós precisamos cultivar essa mente. Como que nós cultivamos essa mente renovada? Não mantendo os nossos pensamentos nas coisas terrenas. Então, esse é um exercício constante do cristão. Quando nós começamos a perceber que a nossa mente está ficando cativa nas coisas terrenas, nós precisamos voltar o nosso pensamento para as coisas do alto, amém? Então, vou prosseguir aqui o texto para a gente continuar meditando aqui nessa mensagem poderosa de Colossenses 3. Então, nós vamos agora passar para o próximo tópico, que é façamos morrer a velha natureza, o que significa não alimentá-la mais. Então, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus está falando que nós praticávamos tais coisas no passado, quando não conhecíamos ao Senhor, quando não conhecíamos a palavra de Deus, quando não tínhamos essa novidade de vida, né, que o Senhor Jesus nos trouxe através do sangue dele derramado na cruz, através da morte e ressurreição dele pelos nossos pecados. Então, agora, né, o novo jeito de viver, esse novo homem, essa nova veste precisa fazer parte de nós constantemente. Nós precisamos fazer morrer a velha natureza. O que significa isso, né? Às vezes é tão difícil
para a gente conseguir entender e praticar. É não alimentar aquilo que a carne quer, né? A carne é o pecado, é a velha natureza, é aquilo que nós herdamos com a queda do homem, né? E fomos separados do Senhor. Então, tudo que é contrário àquilo que é puro, aquilo que é do agrado do Senhor, pensamento, inclinação, desejo, paixões, isso é a velha natureza que infelizmente habita ainda em nós. É a nossa responsabilidade fazer morrer a velha natureza. E eu não sei como você vê isso, né? Mas muitas vezes a gente se entrega a essa velha natureza. A gente fala que é difícil demais, a gente fala que a gente não consegue. E várias mentiras de Satanás, várias fortalezas mentais, vários sofismas começam a fazer com que a gente deixe de matar essa natureza todos os dias. E hoje eu quero te dizer que eu e você, nós temos essa responsabilidade de fazer morrer a velha natureza. Enquanto nós vivermos nesse corpo, essa é a nossa responsabilidade. O Senhor fez tudo por nós. Ele se sacrificou, ele morreu naquela cruz por nós. Ele nos trouxe essa novidade de vida, ele trouxe esse acesso, né, a comunhão com Deus de volta. Ele nos deu a nova natureza, o novo homem, mas nós temos essa responsabilidade de fazer morrer tudo o que pertence a essa natureza que ainda existe dentro de nós, do passado, do velho homem, e que ela, vez ou outra, volta, vez ou outra, ela vem, né, na nossa mente, nas nossas atitudes, e nós precisamos estar muito ligados, né, não deixar com que o nosso caminho, né, fique assim, indo em direção a isso, porque quanto mais nós alimentamos a carne, mais ela se torna uma fortaleza. E aí é muito mais difícil da gente dominar essas paixões. E aí, né, a palavra de Deus fala aqui sobre vários exemplos, mas tem outras coisas que não estão aqui, né? Então, às vezes a gente olha aqui para o que a palavra está dizendo, a gente pensa, não, eu não tenho, eu não sinto isso, mas às vezes uma coisinha, né, que está escrito aqui, por exemplo, a ira, por exemplo, a maledicência, que é falar mal do outro, é criticar o outro, né? Às vezes a gente faz isso tão sorrateiramente, sem perceber, essas coisinhas, essas ervas daninhas, né, elas vão infiltrando no nosso coração, contaminando o nosso coração, sujando, né, o nosso novo homem. E nós precisamos, então, abandonar essas coisas. Como? Através do arrependimento, pedindo perdão ao Senhor por ter cedido, né, aos impulsos da velha natureza, confessando, pedindo convicção de pecado, né? É muito importante nós pedirmos isso ao Senhor, porque às vezes a gente nem vê a mancha do pecado, nem vê que a gente está desagradando ao Senhor. Mas Ele nos mostra, e nos mostra com amor, nos mostra porque Ele quer que a gente se santifique, porque Ele é santo, nos mostra e nos revela porque Ele quer que a gente esteja limpo, totalmente limpo. Né? Ele fez tudo isso por nós para que nós fôssemos lavados, redimidos. Mas, infelizmente, essas práticas, dia após dia, elas vão nos afastando do Senhor, nos afastando da presença dEle, trazendo sobre nós pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Nós nos contaminamos e precisamos, então, ser purificados. Então, precisamos morrer, matar a velha natureza. Essa é a nossa responsabilidade. Irmãos, a gente precisa ser até um pouco, como que eu falo a palavra? A gente precisa de fato fazer isso, sabe? Não pode ser uma brincadeira, não pode ser algo levado de qualquer jeito. Nós precisamos de fato fazer morrer essa velha natureza. E aí, nos arrependendo, buscando a presença de Deus, nós precisamos também revestir-nos do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Então, aqui, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz: e se, vou voltar aqui no 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o Senhor, ele nos reveste desse novo homem, né? E ele vai renovando esse novo homem em conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpa, né? Jesus falou para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra. Né? Então, assim, a palavra de Deus é esse conhecimento que nos renova, que nos reveste do novo, e para que a gente seja a imagem do nosso Criador, a imagem do Senhor Deus. Continuando aqui, versículo 11.
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Vou parar aqui. Então, você que foi lavado pelo sangue de Cristo, você que entregou sua vida para Jesus, se você ainda não fez isso, faça isso, porque o Senhor tem novidade de vida para você. E Ele está atento às suas palavras hoje mesmo, porque Ele quer fazer isso em você hoje mesmo, agora mesmo. Então, nós passamos a fazer parte desse povo escolhido de Deus, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Então, lembre-se, você faz parte do povo escolhido de Deus, santo e amado. Está aqui no versículo 12. Como povo escolhido de Deus santo e amado, nós temos novas vestes, nós temos uma nova natureza. O Senhor, Ele tornou possível isso. Né? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê o pecado em nós, a gente vê essa força nos puxando para o caminho mau. O Senhor Jesus, Ele fez tudo isso por nós. Ele revestiu-nos com algo novo, algo que só Ele poderia nos dar. Esse novo homem, essa nova natureza. Nós precisamos valorizar isso. Nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. Então, a nova veste. Quais são as novas vestes para esse povo de Deus? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, misericórdia, né? Misericórdia no sentido de perdoar, saber perdoar. Amor, paz, gratidão. Como que está o seu coração hoje? Né? O que você tem guardado no seu coração? Nós lemos mais acima, né, sobre ira, sobre maledicência. Faça um check-up no seu coração. Olhe para dentro de vocês, né? Faça esse exercício todos os dias. Nós precisamos fazer isso todos os dias, porque nós temos um termômetro, né? Nós conseguimos ver o que nós estamos guardando dentro de nós. Então, se são aquelas coisas da natureza antiga, do velho homem, nós precisamos levar isso até Deus, para que Ele nos purifique, para que Ele nos santifique, com o compromisso de fazer essa natureza humana morrer. Então, quando eu vejo o meu coração inclinado para alguma maldade, para alguma coisa ruim, eu preciso fazer o oposto. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou citar o pecado da preguiça, o pecado da mentira, o pecado da ira. Se a gente identifica essas coisas, nós precisamos nos esforçar para fazer o oposto. Então, qual que é o oposto da ira? É a paciência. E por mais que a gente pense, nossa, é tão difícil, o Senhor nos dá poder. O Senhor nos reveste desse poder. Que você se lembre que o Senhor te capacita para agir da forma correta, para abandonar esse velho homem. Amém? Então, como está, né, o seu coração? Faça um termômetro de como está o seu coração. Se tem compaixão, se tem bondade, se tem humildade, se tem mansidão, se tem paciência, se tem misericórdia. Você tem perdoado as pessoas que têm te ferido? Peça para o Senhor te dar esse coração, esse novo coração. Amor, se você tem amado, né, que, como diz aqui no versículo 14, o amor, ele é o elo perfeito. Né? Então, principalmente os casais, né, nós precisamos desse elo perfeito. Perdoar todos os dias. Olhar o cônjuge com olhos de misericórdia. Porque o amor é o elo perfeito. Tudo que nós fazemos por amor agrada ao Senhor. Então, nós precisamos nos despir desse velho homem que age com ira, que age com egoísmo, que age com tantas coisas más que contaminam o coração, e buscarmos no Senhor, na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, aquilo que Ele já reservou para nós. Amém? Então, outras mais características, né, dessa nova veste, vou continuar lendo aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí, como é que está o seu coração? Está cheio de amargura, está cheio de rancor? Como que a gente sabe que o coração está cheio de amargura? A gente não quer o bem da pessoa, né? A gente trabalha pelo mal da pessoa, a gente busca lá dentro da gente o mal da pessoa, a gente quer que ela, né, que ela se lasque. Então a gente é egoísta, a gente fala coisas que não deve, a gente não ora por essa pessoa, mas o amor, que é o elo perfeito, faz com que a gente seja misericordioso, olhe para essa pessoa com os olhos da graça de Deus, assim como Ele olha para nós. E aí nós nos revestimos desse amor. Vamos pedir isso para o Senhor?
Vamos pedir que o Senhor limpe o nosso coração com o perdão que nós recebemos, que possamos liberar esse perdão para as pessoas e que possamos agir em amor. Amém? E aqui no versículo 15, a palavra continua falando que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Então, lá na sua casa, lá no seu casamento, lá no seu trabalho, lá na sua igreja, a paz de Cristo precisa ser o juiz no seu coração. Essa paz, ela vem quando nós agimos com essa nova natureza, quando nós suportamos uns aos outros, quando nós perdoamos as ofensas, quando nós agimos, né, com essa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, isso tem um fruto. E esse fruto é um fruto de paz. A gente tem paz. E outra coisa que eu queria falar, busca a reconciliação. Né? Às vezes a gente sabe que tem algum problema com alguém, alguma desavença, e a gente pensa assim, não, eu não fiz nada, a outra pessoa que fez, a outra pessoa que está errada, eu estou certo. Mas busca a reconciliação. Né? Pense se você precisa se reconciliar com alguém, tome atitude. Porque quando essa pessoa se for, quando o Senhor levar essa pessoa, vai ficar o arrependimento. Então, nós precisamos buscar a reconciliação. Tem alguém que você precisa perdoar e se reconciliar? Faça isso hoje. Busque maneiras de alcançar essa pessoa. Se ela não te perdoar, se ela não quiser mais se relacionar com você, você fez a sua parte, o seu coração vai estar limpo. E você vai ter essa paz que está falando aqui, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Você vai ter tomado essa atitude, o primeiro passo da reconciliação. Então, a melhor forma de nós limparmos o nosso coração é começando pelo perdão, é começando pela reconciliação. Já é um grande passo que nós damos. Já é algo que limpa o nosso coração de muitos outros pecados. Porque o Senhor se agrada de quando nós perdoamos, porque Ele nos perdoou. Se Ele nos perdoou, nós temos o dever de levar esse perdão a todos, independente do que as pessoas fazem conosco. E o próximo tópico aqui, né? Mais detalhes dessa nova veste que o Senhor possibilitou para nós, é aqui no versículo 16 em diante, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, outra característica dessas novas vestes, né, que o Senhor tem para nós é a palavra habitando ricamente em nós. Nós precisamos, né, dessa palavra sendo guardada no nosso interior, uma palavra guarnida, né, dentro de nós, uma palavra que encontra um solo fértil, né? Como a Dani trouxe na última quinta-feira, sobre a palavra de Deus, a importância da gente declarar a palavra de Deus, a importância da gente meditar na palavra de Deus. Não tem outra forma de sermos lavados se não for pela palavra de Deus. Muitas pessoas buscam outros caminhos para se purificar, mas é a palavra de Deus que nos transforma e que nos lava. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, ainda que não entendamos, mais o Senhor nos purifica. Aqui, essa palavra é um manual de Deus. E não é simplesmente um livro, um manual que a gente lê e coloca em prática e um tempo e depois está tudo bem. Não, é a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos vivifica. Ela transforma qualquer situação. E ela transforma até os nossos impossíveis na nossa natureza humana. Aquilo que você olha e fala, isso daí em mim nunca vai mudar. Eu nunca vou liberar o perdão para essa pessoa. A ira em mim, eu sou assim desde que eu nasci, nunca vai mudar. A palavra de Deus vai transformar essas coisas em você. Você crê? Coloca aqui nos comentários se você crê. Porque se você crê que a palavra de Deus vai transformar o seu coração e todas essas coisas, ela vai. De fato, ela vai cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar habitando ricamente em nós, e também essa adoração, né? Como diz aqui, essa adoração ao Senhor Jesus através de cânticos, né? Nós precisamos estar sempre declarando as verdades de Deus através dos cânticos espirituais, com um coração grato, um coração que se alegra na presença de Deus. Você tem adorado ao Senhor? Você tem colocado cânticos, hinos para ser o som da sua casa, para mudar o ambiente na sua casa? Faça isso, porque a palavra de Deus está mandando.
né? E aquilo que nós obedecemos na palavra de Deus, nós colhemos. E aí, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus, Deus Pai. Isso que é muito importante. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer como que para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós conversamos uns com os outros, né? Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós nos relacionamos na igreja, no trabalho, seja em palavra, seja em ação, façamos em nome de Jesus. Então, que essa palavra, irmãos, possa trazer algo novo dentro de nós. Possa trazer, sabe, o poder de Deus para cumprir o que está escrito aqui. Não segundo as nossas forças, porque nós já sabemos que nós não temos força sozinhos, mas através do poder da palavra de Deus, amém? Eu vou fazer uma oração, feche seus olhos se você puder. Pai amado, Pai querido, te dou graças, Pai, pela tua palavra. Te dou graças porque constantemente o Senhor nos limpa e nos purifica através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, há poder na tua palavra. E que diante de todo pensamento agora, todo sofisma, toda fortaleza mental, que diz o contrário daquilo que está na tua palavra, que o Senhor possa renovar as nossas mentes. Que possamos pensar como a tua palavra diz, que possamos falar o que a tua palavra diz, que possamos abandonar, Senhor, as práticas do velho homem. Que em nome de Jesus, Senhor, Pai, nos encha do teu poder, da tua unção, para obedecer, para fazer isso, Senhor, para buscar isso, Senhor. Pai, nós sabemos aquilo que entristece o Espírito Santo, sabemos aquilo, Pai, que não está certo, que falamos, que fizemos, Pai, não está segundo os teus princípios. Senhor, nos dê coragem para arrependermos, nos dê convicção de pecado, nos ajude, Pai, a, como diz na tua palavra, limpar as nossas mãos, lavar as nossas mãos. Lava, Senhor, nesse momento o nosso coração. Se há alguma amargura, Senhor, se há algum pecado de estimação, se há algo que alguém aqui não consegue abandonar, Senhor, mostra para essa pessoa que o Senhor capacita através da tua palavra, Senhor. Mostra, Pai, que é possível. Revela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu poder para abandonar o que for preciso, Pai, porque nós já morremos com o Senhor e nós temos poder para isso, Senhor. Liberta-nos em nome de Jesus Cristo daquilo que achamos que jamais seremos libertos, Pai. Liberta-nos de pensamentos escravizantes, liberta-nos, Senhor, de atitudes que, Senhor, fazem mal às pessoas que estão ao nosso redor. Liberta-nos, Senhor, de vícios, liberta-nos, Senhor, de sentimentos que não condizem com os teus sentimentos que estão escritos aqui, de paz e de alegria e de louvor e de gratidão, Senhor. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus, das amarras do pecado, Pai, por termos alimentado, por termos dado brecha, Senhor, para que esse pecado cresça, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude a lidar com o pecado da forma que o Senhor nos aconselha na tua palavra, da forma que o Senhor nos exorta na tua palavra. Senhor, que não venhamos a flertar com o pecado, que não venhamos mais, Senhor, a brincar, Senhor, com o pecado. Que, Pai, que em nome de Jesus Cristo, rejeitemos o pecado no poder da tua palavra, na autoridade que o Senhor dá, Pai, a cada um de nós para matarmos essa velha natureza, Senhor. Oh, Pai, coloca fé nos nossos corações, porque quando nós cremos, Pai, a tua palavra enche o nosso coração de poder, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor, obrigada, Pai. Amém, irmãos, até semana que vem. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo com mais pessoas que o Senhor colocar no seu coração, amém? Deus abençoe, tchau, tchau.